Capítulo 3, parte 6. A vida divina na criança. O verdadeiro pulso da máquina. É evidente que ainda não alcançamos o verdadeiro pulso da máquina. Hábitos, sentimentos, razão, consciência. Nós os seguimos até os mais íntimos recônditos da vida da criança. Cada um deles age sobre o outro, mas o que age em última instância, o que age sobre todos eles? Um escritor que buscou as coisas profundas de Deus afirma: é por um rei que nossos espíritos clamam, para guiá-los, discipliná-los, uni-los uns aos outros, para dar-lhes vitória sobre si mesmos, vitória sobre o mundo. É por um sacerdote que nossos espíritos clamam, para elevá-lo acima de si mesmos, ao seu Deus e Pai, para torná-los pacientes de sua natureza, participantes de sua natureza, colaboradores em um único e autêntico testemunho de que ele é tanto o sacerdote quanto o rei dos homens. Os pais têm certo poder de entronizar o rei. A consciência, como vimos, só é efetiva quando é movida a partir de dentro, a partir daquela câmara mais íntima da alma humana, daquele santo dos santos, cujos segredos só são conhecidos pelo sumo sacerdote, que não necessita de que alguém testifique do homem, porque ele bem sabe o que há no homem. É necessário, no entanto, que juntemos as migalhas de fatos e interferências e coloquemos em ordem o conhecimento da forma como o possuímos, pois até mesmo as chaves desta câmara mais íntima estão confiadas às mãos dos pais, e em grande medida está em seu poder entronizar o rei e entronizar o sacerdote pelo qual todo ser humano clama. As funções e a vida da alma. Nós assumimos no discurso comum que toda alma é uma alma vivente, uma alma plenamente desenvolvida e amadurecida, mas a linguagem da Bíblia e a da experiência geral parecem apontar para espantosas conclusões. Foi dito de um grande poeta, se de forma justa ou não vem ao caso, que, se pudéssemos imaginar que qualquer ser humano fosse destituído de alma, ele é quem seria tal empreendimento fracassado, pois ainda que tivesse razão, imaginação, paixões e todos os apetites e desejos de um ser inteligente, contudo demonstrava não exercer quaisquer funções da alma. Ora, quais seriam essas funções cuja ausência torna a própria existência do homem questionável? Devemos voltar ao axioma de Agostinho. Abre aspas. A alma do homem é para Deus, assim como Deus é para a alma do homem. Fecha aspas. A alma tem um único apetite para as coisas de Deus. Respira um único ar, o sopro do Espírito de Deus. Tem um único desejo de conhecimento de Deus, uma única alegria na face de Deus. Eu quero viver na luz de um semblante que nunca deixa de sorrir para mim. É a linguagem da alma. A ação direta da alma é totalmente em direção a Deus, com uma ação reflexa em relação aos homens. O discurso da alma é a oração e o louvor, a mão direita da alma é a fé. A luz da alma é o amor de Deus derramado sobre ela. Observe que aquelas são as funções e esta a vida da alma. As únicas funções e a única vida que ela pode ter. Se a alma não possui tais funções, então ela não tem poder para virar-se em outra direção e encontrar vida própria em outro lugar. Como a consciência, a vontade e a razão são ineficazes até que sejam nutridas com seu alimento apropriado e exercitadas em suas funções apropriadas, assim também a alma e sua câmara permanece sombria, com portas cobertas de teias de aranha e janelas obscuras, até que desperte para sua vida apropriada. Não está completamente vazia, pois há ali a alma nascente, e o despertar para a vida acontece, às vezes com o repentino choque, o gracioso milagre que chamamos de conversão. Às vezes, quando os pais assim deliberam, a alma da criança se expande
com um crescimento suave e doce e um gradual desdobramento como de uma flor. Há almas tórpidas, que no entanto estão vivas, há almas débeis e doentias, que no entanto estão vivas, e há almas que jamais farão qualquer movimentação em direção a Deus. Qual é a vida da alma? Esta vida da alma, do que se trata? Será porventura vida comunicada como quando se acende uma tocha no fogo? Talvez, mas é algo mais íntimo, mais inexprimível. Eu sou a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Permaneçam em mim e eu em vocês. A verdade é inefável demais para ser proferida em quaisquer palavras que não sejam as que não nos foram dadas. Mas significa pelo menos uma coisa, que a alma vivente não permanece sozinha em seu lugar, mas esse lugar se torna o templo do Deus vivo. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Os pais devem apresentar a ideia de Deus para a alma da criança. Mas como pais humanos poderiam presumir se intrometer neste mistério sagrado, essa união e comunhão entre Deus e a alma? O que eles podem fazer? Como eles podem promovê-la? E não estariam correndo o risco de colocar mãos impuras sobre a arca? Em primeiro lugar, não cabe aos pais escolherem se irão ou não buscar estimular e nutrir essa vida divina em seus filhos. Fazer isso é seu dever e serviço. Se eles negligenciarem ou fracassarem em relação a isso, eu não tenho certeza do quanto importa que eles tenham cumprido seus deveres no cultivo físico, moral e mental de seus filhos, exceto que na medida em que estejam melhor ajustados para o serviço divino, a vida divina possa vir a ser despertada neles. Mas o que os pais podem fazer? Apenas isso e nada mais. Eles podem apresentar a ideia de Deus para a alma da criança. Aqui, como em todo o seu universo, o Deus Todo-Poderoso trabalha por meios aparentemente inadequados. Quem diria que uma abelha poderia produzir macieiras? No entanto, uma abelha parte de uma macieira carregada com o pólen de suas flores, os quais ela involuntariamente deposita nos estigmas das flores e da árvore vizinha. A abelha vai embora, mas o pólen permanece, tendo ainda todo o comprimento do estilete entre ele e o óvulo imaturo abaixo. Isso não o preocupa. O óvulo não tem poder para alcançar o grão de pólen, mas o pólen envia um tubo delgado que passa por dentro do estilete. O óvulo é alcançado. Contemplamos então a fruta com sua semente e, melhor dizendo, futuras macieiras. Aceite a parábola. O pai é pouco melhor nesta questão do que a abelha ignorante. A sua parte é depositar, por assim dizer, ao alcance da alma da criança alguma ideia frutífera de Deus. A alma imatura não faz nenhum esforço em relação a essa ideia, mas a palavra viva se estende, toca a alma, e eis a vida, crescimento e beleza, flor e fruto. Os pais não devem realizar esforços descuidados. Ouso pedir-lhe que olhe apenas um momento para esses mistérios divinos a partir do mesmo ponto de vista filosófico que assumimos em relação a todas as capacidades e funções da criança, em parte porque é instrutivo perceber como os mistérios da vida religiosa se apresentam quando vistos de fora de sua própria esfera, em parte porque desejo caminhar com passos consecutivos até a suprema função dos pais na educação de seus filhos, pois aqui a comparação com a abelha e a macieira falha. Os pais não devem realizar esforços descuidados e ignorantes, assim como este dever é o mais elevado que lhes é imposto, é também o mais arriscado, e eles terão infinita necessidade de fé e oração, tato e discrição, humildade, gentileza, amor e bom senso, se desejam apresentar seus filhos a Deus e o pensamento de Deus para a alma de seus filhos.
Deus é apresentado às crianças como um cobrador e um justiceiro. Já foi muito bem afirmado que, se pensarmos em Deus como um cobrador e não como um doador, nos tornaremos cobradores e não doadores. No entanto, não é verdade que Deus é frequentemente apresentado às crianças como um faraó, exigindo sua cota de tijolos, tijolos de bom comportamento e de boas ações? Não é verdade que os pais deliberadamente apresentam a Deus como um cobrador para sustentar a debilidade de seu próprio governo e pronunciam gratuitamente, em nome de Deus, aquelas ameaças que eles mesmos não estão dispostos a proferir em seu próprio nome? Ou mesmo, qual criança já não ouviu bastante enfaticamente por parte de sua cuidadora que Deus não te ama, seu menino travesso, ele vai te mandar para aquele lugar terrível? E esses dois pensamentos sobre Deus, como sendo um cobrador e um justiceiro, compõem muito frequentemente toda a ideia que a pobre criança obtém sobre o seu Pai Celestial. Que fruto pode resultar disso além da aversão que a criança acabe dando as costas para seu pai? E se em vez disso lhe fosse dado o pensamento bem expresso nas palavras, a bondade totalmente perdoadora de Deus? Os pais devem selecionar ideias inspiradoras. Estes são apenas dois dos muitos pensamentos dissuadidos de Deus comumente apresentados à terna alma. E a mãe, que percebe que o coração de seu filho pode ser irrevogavelmente voltado contra Deus pelas ideias sobre ele absorvidas no berçário, sentirá a necessidade de uma séria e cuidadosa consideração e uma resolução definida quanto ao ensino que seu filho receberá sobre este importante assunto. Ela provavelmente proibirá qualquer menção do nome divino às crianças, exceto por seus pais, explicando ao mesmo tempo que isso se faz necessário porque ela se importa demais que seus filhos não recebam senão pensamentos corretos sobre esta grande questão. É melhor que as crianças recebam umas poucas ideias vitais sobre as quais suas almas possam crescer do que uma grande quantidade de ensinamentos vagos. Devemos ensinar somente o que sabemos. Como selecionar esses poucos pensamentos vivazes sobre o Deus infinito? A seleção não é tão difícil quanto aparenta ser à primeira vista. Em primeiro lugar, devemos ensinar aquilo que sabemos, e sabemos por meio da vida da alma, não por algum mero conhecimento mental. Entretanto, da vasta massa de doutrinas e preceitos da religião, descobriremos que existem apenas algumas verdades vitais, arraigadas de tal forma ao nosso ser que fundamenta nossas vidas. Essa pessoa guarda essas verdades vitais. Aquelas verdades vitais, alguns de nós não guarda mais do que uma única verdade vital. Uma ou mais são elas que devemos ensinar às crianças, porque partirão do fundo de nossos corações com aquele entusiasmo de uma convicção que raramente fracassa em comunicar sua ideia particular à vida espiritual do outro. Não há fonte mais frutífera daquilo que não exageradamente é chamado de infidelidade infantil do que as falsas palavras mortas proferidas em relação às grandes coisas e despejadas sobre as crianças em tom e forma artificialmente solenes, destinadas a compensar a falta de significado vivo das palavras. Que os pais que sabem apenas uma coisa do alto ensinem apenas ela a seus filhos. Esses pais já terão mais ideias no momento em que seus filhos estiverem prontos para mais. Ideias essenciais e vitais. Além disso, algumas ideias da vida espiritual são mais apropriadas do que outras à vida e às necessidades da criança. Desta forma, Cristo, o doador da alegria, é mais apropriado para ela do que Cristo, o Consolador.
E algumas poucas ideias são como o pão diário da alma, sem as quais a vida e o crescimento são impossíveis. Todos os outros ensinamentos podem ser adiados até que as necessidades da criança a levem a eles. Mas quem quer que envie seu filho à vida sem essas ideias vitais da vida espiritual, lança-o a ela com uma alma dormente, por mais bem instruído em teologia ele possa ser. O conhecimento de Deus é distinto da moralidade. Perceba que o conhecimento de Deus é distinto da moralidade ou do que as crianças chamam de ser bom, embora ser bom decorra deste conhecimento. Mas faça com que essas coisas aconteçam em sua ordem correta. Não sature a criança com sermões sobre seu dever de ser boa diante de Deus, sem antes dar a ela um pouco desse conhecimento que a tornará boa. Neste ponto, já não estamos mais sofrendo de um embaraço de riquezas. Todas essas limitações citadas já excluem uma gama tão grande do que comumente se ensina sobre coisas divinas que a pergunta que nos resta é, antes, o que devemos ensinar, em vez de como devemos escolher? Os tempos e a forma da instrução religiosa. As próximas considerações que acometerão a mãe são sobre os tempos e a forma deste ensino das coisas de Deus. É melhor que esses ensinamentos sejam raros e preciosos do que muito frequentes e pouco valiosos. É melhor não ensinar nada do que provocar indigestão na criança com a simples visão da comida espiritual sendo servida de forma grosseira. Ao mesmo tempo, ela deve ser edificada na fé e suas lições devem ser regulares e progressivas. E aqui tudo dependerá do tato da mãe. O ensino espiritual, assim como o cheiro das flores, deve depender da forma como o vento sopra. De vez em quando ocorrerá um momento sagrado, e isso será percebido pela mãe e pelo filho quando os dois estiverem juntos. Este é o momento ideal para algumas palavras sobre Deus, experimentadas com profundidade e pronunciadas com suavidade, na medida em que a ocasião permita. Poucas palavras precisam ser ditas, absolutamente nenhuma exortação, apenas o lampejo de convicção da alma da mãe para a alma de seu filho. Será Pai Nosso o pensamento confiado à alma da criança? Talvez. Dali em diante não haverá mais do que um empático entreolhar de mãe e filho em relação a 1000 exibições do amor do nosso Pai. Mas a ideia está crescendo, tornando-se parte da vida espiritual da criança. Isto é tudo. Nenhuma rotina de ensino espiritual, uma aversão às muitas palavras capazes de abafar o fogo da vida sagrada. Muito autocontrole demonstrado em deixar passar aparentes oportunidades, sincero propósito de coração e um esquema definido para a edificação da criança na fé durante todo o tempo. Não é necessário acrescentar que, fazendo outro uso das palavras de Nosso Senhor, isto não acontece senão pela oração. É na medida em que a mãe obtém liberalmente sabedoria do alto que ela será habilitada para essa divina tarefa. A leitura da Bíblia. Uma palavra sobre a leitura da Bíblia. Creio que erramos ao enterrar o texto sob nossos intermináveis comentários e aplicações. Além disso, duvido que escolher versículos individuais e espremê-los na criança até que deixem de ter qualquer significado para ela não seja um obstáculo à sua vida espiritual. A palavra é cheia de força vital, capaz de aplicar a si mesma. Uma semente sutil como um espinho de cardo, penetrando na alma da criança, criará raízes internas e produzirá frutos externos. O que se exige de nós é que implantemos um amor pela palavra, que os momentos mais deliciosos do dia da criança sejam aqueles em que a mãe lê para ela, com doce empatia e santa alegria, na voz e nos olhos, as belas histórias bíblicas, e de vez em quando, durante a leitura, ocorrerá uma daquelas convicções,
passadas da alma da mãe para a alma da criança, em que está a vida do espírito. Que a criança seja cultivada de tal forma que novos pensamentos de Deus, novas esperanças celestiais lhe sejam igualmente uma alegria, coisas que recebam a primazia quando as bênçãos de seu dia forem consideradas. Acima de tudo, não leia a Bíblia contra a criança. Não permita que quaisquer palavras das Escrituras sejam ocasiões para humilhá-la por seus defeitos. Convencer do pecado é ofício do Espírito Santo, e ele é capaz de usar a palavra para este propósito, sem o perigo daquele endurecimento do coração, do qual frequentemente resultam nossas condutas desajustadas. O conteúdo deste ensino das coisas divinas resultará das convicções que são particulares a cada mãe. Tentarei falar de apenas uma ou duas daquelas verdades vitais sobre as quais a vida espiritual deve se sustentar. Pai e doador. Pai nosso que estás nos céus. É talvez a primeira ideia de Deus que a mãe apresentará a seu filho. Pai e doador. Diretamente de quem provém todas as alegrias de cada um dos nossos dias. Que aniversário maravilhoso nosso pai concedeu ao meu garotinho. As flores estão voltando. Nosso pai cuidou da vida das plantas durante todo o inverno frio. Ouça a cotovia. É maravilhoso como nosso pai pode colocar tanto regozijo no coração de um único passarinho. Agradeço a Deus por fazer de minha garotinha uma criança tão feliz e risonha. Desse pensamento prontamente brotará a oração, a livre expressão do coração da criança, mais frequentemente em agradecimento pela consideração das pequenas alegrias do dia do que em desejos. A elaboração das palavras não importa. Qualquer maneira simples que a criança seja capaz de entender é suficiente. A verdadeira oração é o elevar-se do coração da criança a Deus. O dever também brotará deste pensamento. O alegre reconhecimento da dívida de serviço e obediência a um Pai tão gracioso e benigno, não aquele que exige serviço com a ponta da espada, por assim dizer, mas aquele a quem seus filhos anseiam por obedecer. A essência do cristianismo é a lealdade a uma pessoa. Cristo, nosso Rei. Aqui está um pensamento capaz de liberar as fontes de amor e lealdade, os tesouros da fé e da imaginação, represados na criança. A essência do cristianismo é a lealdade pessoal, a lealdade apaixonada ao nosso adorável líder. Temos lançado outros fundamentos: regeneração, sacramentos, justificação, obras, fé, a Bíblia. Todos os quais, por mais necessários que sejam a salvação em seu devido lugar e proporção, podem se tornar uma religião sobre Cristo e sem Cristo. E é chegado a nós o momento de peneirar, um momento em que pessoas cultas estão se recusando a reconhecer qualquer aspecto de nossos sistemas religiosos e estão reputando todas as nossas crenças ortodoxas como coisas não cognoscíveis. Talvez isso aconteça porque, ao pensarmos muito em nossa salvação, tenhamos deixado de lado nosso Rei, o fato divino que não pode ser ignorado por nenhuma alma humana a quem é apresentado. A vida reside na ideia de Cristo. Uma vez que o pensamento dele entre em contato com a alma, ela será elevada, um poder vivo, independentemente de quaisquer fórmulas do cérebro. Salvemos o cristianismo para nossos filhos, criando-os em lealdade a Cristo, o Rei. Como? Como os antigos cavaleiros criaram filhos e filhas em lealdade e reverência apaixonada por príncipes não tão dignos. Seus próprios corações estavam repletos disso. Seus lábios falavam sobre isso. Seus atos proclamavam isso. O estilo de suas roupas, o timbre de suas vozes, a postura de suas cabeças, tudo era uma proclamação singular de devoção ilimitada ao seu rei e à sua causa. Aquela guerra civil, seja lá o que mais fez ou deixou de fazer, ao menos deixou uma parábola para o povo cristão. Se um príncipe Stuart
pôde receber tal medida de lealdade, o que diremos o líder entre 10.000, o totalmente amável? Jesus, nosso Salvador. Eis um pensamento a ser ternamente apresentado à criança nos momentos de miséria que se seguem ao mal fazer. Meu pobre garotinho, você foi muito desobediente hoje. Você não pôde evitar isso? Não, mãe, com soluços. Não, suponho que não, mas há uma forma de receber ajuda. E então a mãe diz a seu filho como o Senhor Jesus é nosso Salvador, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Há dúvidas sobre quando a criança deve aprender a história da cruz pela primeira vez. Alguns acreditam que seja bastante agradável começar com Moisés e os profetas, percorrer a história do Antigo Testamento traçando o desdobramento gradual da obra e do caráter do Messias. E então, quando suas mentes estiverem cheias da expectativa dos judeus, trazer diante deles o mistério do nascimento em Belém e a humilhação da cruz. Mas talvez nenhum ganho em frescor de apresentação compense os filhos por não terem crescido com as associações do Calvário e de Belém sempre presentes em suas mentes. Neste contexto, é necessário ressaltar que não é bom permitir que as crianças tenham uma familiaridade descuidada com o nome de Jesus, ou no uso de hinos de tom irreverente. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. A habitação de Cristo. A habitação de Cristo é um pensamento particularmente adequado para as crianças, porque a sua grande fé não tropeça no mistério. A sua imaginação salta prontamente para aquilo que é maravilhoso, de que o próprio Rei possa habitar o coração de uma pequena criança. Como saberei que ele veio, mãe? Quando você for totalmente gentil, amável e contente, é porque Cristo habita em você. Entre aspas. E quando ele vem, ele torna o seu semblante tão sereno que seus amigos ficam contentes e dizem: o rei está ali. Não tentarei aludir a qualquer outra verdade vital que a mãe cristã deverá apresentar a seu filho com paciência, até que floresçam e brotem e sua alma seja como um jardim muito frutífero, abençoado pelo Senhor. Mas repito, isso não acontece senão pela oração. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Qual é o verdadeiro pulso da máquina? 2. Mostre que os pais têm algum poder para entronizar o rei. 3. Defina até onde puder as funções da alma. 4. Qual a vida da alma? 5. Mostre por meio da ilustração da abelha e da macieira qual é o papel dos pais em estimular a vida divina em seus filhos. 6. Mostre onde a comparação da abelha e da macieira falha. 7. Por meio de quais ideias dissuasivas Deus é mais frequentemente apresentado às crianças? 8. Que preocupações uma mãe deve tomar para garantir que seus filhos tenham ideias inspiradoras sobre Deus? 9. Que considerações devem nos ajudar a selecionar os pensamentos que estimulam as crianças? 10. Como você selecionaria as ideias apropriadas e vitais? 11. Mostre o perigo de confundir ser bom com conhecer a Deus. 12. Que cuidados a mãe deve ter quanto aos tempos e à formação da instrução religiosa? 13. Faça algumas sugestões em relação à leitura da Bíblia. 14. Como uma mãe pode dar a seu filho a ideia de Deus como Pai e doador? 15. Como as crianças podem ser criadas em lealdade a Cristo? 16. Como você familiarizaria a criança com o pensamento de seu Salvador? E 17. Mostre que a habitação de Cristo é um pensamento apropriado para as crianças. Fim.